Glória a Deus, que bênção. Você pode se sentar aí no seu lugar, ficar à vontade, né? E você vai... Vamos receber aqui parte, né? Nós estamos... Talvez você conheça, talvez não. Você conhece esse livro, A Experiência da Mesa? Quantos conhecem? Levanta a mão. Olha, agora quem não conhece? Então você vai conhecer hoje, amém? Então sejam bem-vindas para o estudo desse livro, né? Nós fizemos o estudo desse livro, ele tinha esta capa, em 2013, aqui na igreja. Muitas de vocês não estavam aqui ainda, né? Era um grupo menor, mas nossas vidas foram transformadas quando nós começamos a conhecer os princípios da mesa. E foi um tempo tão poderoso no meio das mulheres, mas especialmente porque nós recebemos muito conteúdo da parte de Deus nos congressos, nos eventos, nos lugares onde vamos. O Senhor fala conosco, nos ensina, mas quando nós voltamos para casa, o que a gente faz com isso? Né? Nós mulheres, nós gostamos de reunir, precisamos e é excelente. Muitas conferências, muitas chás, né, reuniões, encontros, e nós ficamos cheias, de verdade. Isso é maravilhoso, né? Mas quando nós chegamos em casa, que é o nosso principal ministério, é a hora da gente derramar. Então, se essa palavra não gerar prática nas nossas vidas, ela não tem o efeito, né? E a palavra de Deus diz que, o próprio Deus diz que a palavra dele não volta vazia, né? Então nós precisamos deliberar. Então nós vamos receber hoje mais uma porção. Nós temos voltado para esse princípio. O Senhor tem falado conosco, ministra o coração das mulheres. Qual é o real propósito da mesa? Né? Por que você tem uma mesa em casa ou não tem esta mesa em casa e precisa às vezes ter? Ou se organizar para ter, né? Então hoje a Milena vai começar falando dessa primeira parte do livro, que é do livro Experiência da Mesa, da Dev Titus, e elas já estão, você vai ver até o final desse chá, nós vamos falar de outro material, né, que é a Experiência do Lar, que já é uma nova modalidade desses mesmos princípios, e que nós precisamos dele, mas nós queríamos relembrar ou ministrar a sua vida todo o princípio total da mesa para depois partirmos para a execução desse ministério. Mas hoje, nessa primeira parte, a Milena vai falar sobre a parte 1, que é a mesa é um lugar de propósito. Tá? Diga comigo, a mesa é um lugar de propósito. A mesa é um lugar de propósito. Mas a Milena está aqui não é só, né, porque ela sabe falar, porque todos nós falamos, né? Mas ela está aqui porque Deus está levantando entre nós outras mulheres que ministram a sua casa. E Deus nos mostrou que essas mulheres aqui dentro, na igreja local, com tanta sabedoria, com tanta pérola importante e precisa ser compartilhada. Então a Milena está aqui, ela é minha nora, preciso dizer, né, para o meu coração ficar mais feliz, né? Ela está aqui nervosa, viu? Você pode ajudar ela a relaxar? Bem nervosa, mas ela vai fazer essa ministração dessa parte, né? Depois nós temos outras queridas que falarão, e você vai receber por quê? Milena tem uma experiência pessoal com a mesa, e ela vai compartilhar contigo, além de compartilhar a experiência, né, da nossa autora querida aqui, e vai dizer para nós. Mas é tão interessante que o dia que nós recebemos essa sugestão, eu sentei com ela, e eu estava com o meu livro já antigo, porque esse aqui é o novo, a nova edição, por isso que é azulzinho, da cor do nosso chá. E eu estava com esse mais antigo, e quando eu abri, eu fui vendo e revendo o que nós tínhamos visto a partir de 2013, e me veio uma lista, né? E ela falou assim, sogra, olha essa lista aqui, né? Aí, na beira do livro, a gente foi estudando e a gente orando e colocando algumas coisas. Não sei se para você é assim, mas eu rabisco todos os meus livros, coloco sonhos, projetos, que Deus vai me falando, o que eu vou orando, já vou escrevendo lá, e elas vão pegando, a Larissa também, pega meus livros e acha meus recadinhos lá, a Larissa é minha outra nora. E então, a gente vai lembrando que Deus já cumpriu aquela promessa. E lá tinha uma oração minha.
E eu pedi algumas coisas, né, Milena? Uma lava-louça, olha que coisa. Uma lava-louça, uma mesa grande, né, com bastante mesas. Esqueci outra coisa. Mas essas duas coisas, tinha outra coisa também, eu vou lembrar, até ao final aqui eu me lembro. E nessa lista, gente, me deu um branco agora. E nessa lista, tinha 4 coisas que eu pedi a Deus. E todas as 4 já estavam dentro da minha casa e eu não tinha visto. Né? Porque tem um tempo que meu marido deu uma paixão para ter uma lava-louça. Deu uma paixão, não, vamos ter uma lava-louça, vamos ter uma lava-louça. Acho que ele não queria lava-louça, né, irmãs? Mas foi uma bênção. E depois de anos, eu pego o livro, era o meu clamor para Deus. Deus, uma lava-louça. Deus, uma mesa grande. A mesa grande está lá, e agora tem as noras, né? Tem os outros lá amigos que vão, e a mesa está colocada. E depois eu vou abrir o livro ali, vou lembrar, porque está escrito aqui o que foi. E nós ficamos juntas, nós ficamos maravilhadas do que Deus tinha feito na vida dela e da família dela, mas também feito na nossa e com certeza fez na sua. E eu não tinha visto que Deus já tinha respondido esta oração fazia hora. Então nós precisamos ficar atentas, né? Porque Deus está fazendo em todo tempo. Então agora que Milena já acalmou um pouquinho, vou sair daqui, vou deixar ela sozinha e ela vai ministrar aqui para você, tá? Vamos orar por ela aqui, para ela ficar bem firmada? Vem, Débora, vem rápido. Débora tem uma afirmação, porque aqui nós queremos honrar quem vai ministrar. Então, com a sua mão para cá, vamos orar e ela vai receber um presente agora, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada. Obrigada pela vida de Milena. Usa ela agora, Senhor, porque o Senhor já preparou. E prepara os nossos corações. Fala o nosso coração agora. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos afirmá-la como filha de Deus e queremos presentear ela, Senhor Deus, com essa pequena lembrança, mas que vai movendo o coração dela e vai embelezando mais ainda a mesa que o Senhor pôs para ela. Assim nós te louvamos hoje e estamos disponíveis, Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou deixar aqui, ó. Bem motivacional. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vocês estão lindíssimas de azul. Todo mundo assim. Eu tô nervosa mesmo. Muito legal. A Ivaner disse que se falar que tá nervosa, fica menos nervosa. Então, tô nervosa, gente. É isso. Mas ela já fez a primeira pergunta que eu ia fazer, que é se vocês já tinham ouvido falar sobre o livro. E a gente viu daqui que tem metade que ouviu falar e metade que nunca ouviu. Então, eu queria dizer para você, se você já ouviu falar, mantenha seu coração aberto para receber essa ministração de novo. E se essa é a primeira vez que você está ouvindo isso, eu espero que isso transforme a sua vida como um dia transformou a minha casa. Então, eu queria começar contando um pouquinho para você sobre a Dev Titus, que é a autora desse livro. E ela conta ali na introdução do livro que tudo começou na vida dela sobre esse tema, sobre a experiência da mesa, que chega a ser curioso, né? Quando você pega esse livro e só lê assim, a experiência da mesa. O que vem na sua mente quando você pensa assim? Pensa aí. Qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? Você só olha na capa do livro, a experiência da mesa. E para a Dev, isso começou lá por volta dos anos 2000, faz muito tempo. Ah, ela está trazendo o livro ali. Muito tempo, visto que já estamos em 2025. Esse aqui, ó. Você olha e fala, tem um pratinho aqui, um garfo, talher. Então, isso começou para ela, essa palavra, mesa, lá por volta dos anos 2000, depois que ela saiu de um evento. E saiu com um incômodo. E várias vezes eu acho que isso já aconteceu comigo e com você. Ela saiu desse evento como se alguma coisa estivesse faltando ali. Foi legal, foi de Deus, ela recebeu, mas faltou alguma coisa. E ela não sabia que coisa que era essa que faltava. Então, ela foi para a casa dela e começou a orar a Deus, perguntando o que estava faltando. Que sentimento que foi esse que ficou no coração dela? E ela começou a pensar que a verdade é que muitas vezes esse incômodo fica em nós, ou nós saímos de momentos como esse, de hoje,
e chegamos às nossas casas e talvez isso em 2 dias não faça mais efeito, porque nós nos deparamos com a realidade de uma casa difícil. Nós chegamos à realidade dos nossos lares e encontramos uma desestrutura, uma tristeza, uma luta que você tem com alguém dentro da sua casa. Então, ela começou a orar a Deus e falar, o que a gente faz em relação a isso, né? E uma das coisas que ela começou a se questionar é por que então, a palavra de Deus não estava sendo tão eficaz no coração das pessoas a ponto de transformar aquelas vidas ali. Por que eu saio de um dia de tanto mover, que eu recebo tanto de Deus, mas eu vou para casa e eu não consigo gerar aquilo, passar aquilo para os meus, transformar o ambiente da minha casa? E naquele tempo, uma das informações que ela teve, queria muito que fosse só naquele tempo, mas é que o índice de divórcio em igrejas, em cristãos, aumentava muito 25 anos atrás. E essa realidade não mudou até hoje. Então, são essas questões que ela começou a perguntar. Por que isso estava acontecendo? Por que pessoas cristãs que frequentam a igreja, que têm Deus no coração, estão com números até maiores de divórcio, às vezes, do que pessoas sem princípios? E alguns dias depois, a palavra mesa surgiu no coração dela, de forma muito sutil, e ela achou meio estranho, ficou assim, mesa, legal. E foi seguindo até que outro dia veio aquilo no coração de novo, mesa. Aí veio de novo, mesa. Ela falou, olá, Espírito Santo, é você que está falando comigo. E ela entendeu que era o Espírito falando com ela. E ela começou a partir dali uma pesquisa. E aí aquela pesquisa mudou a vida dela. E é isso que ela fala. A partir daquela pesquisa do que era a mesa, do que significava para Deus a mesa, a vida dela ganhou um novo propósito e nasceu um ministério que funciona desde aquela época até hoje e que abençoa e alcança muitas mulheres, igual está nos alcançando hoje, mais uma vez. Então, eu queria que você começasse, nós vamos começar vendo um lugar à mesa de Deus, que está aí, um lugar à mesa de Deus. E nós vamos fazer a leitura de Êxodo. E eu vou ler aqui com vocês, só para não ter diferença nas versões. Vixe? Peraí. Vamos ler. Quero que você leia junto comigo, por favor. Diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia, com 2 côvados de comprimento, por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça os seus pratos e recipientes de ouro puro, como também os seus jarros e as tigelas nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Isso é Êxodo 25, 23, 24 e o 29 e 30. Você já viu esse texto antes? Glória a Deus. Vários de vocês já viram. E esse texto está falando sobre tabernáculo e os móveis. E todos os detalhes, né? Deus mandou um material, um projeto com um material descritivo extraordinário sobre como deveria ser o tabernáculo. E dentre esses tinha a mesa. E aí um acréscimo que eu coloquei aqui na minha folhinha é que quando fala um côvado ali, meu sogro sabe isso de cor. Ele estava ali, não está mais. Meu sogro sabe isso de cor. Mas eu, moça bem moderna, vou trazer para 2025 e dizer que 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura significa 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. A mesa do tabernáculo tinha mais ou menos este tamanho aqui. Exatamente igual vocês estão vendo. A diferença é que ela tinha 4 pezinhos na ponta. E uma borda de ouro, como a gente leu ali. Então, a palavra mesa, ela surge pela primeira vez na Bíblia nesse texto. E é nesse trecho que Deus dá essas instruções extremamente detalhadas para Moisés sobre como deveria ser a mesa e os móveis. E para quem não sabe, eu sou designer de interiores. Eu trabalho como artesã hoje em dia, que também tem a ver com design de interiores, mas eu sou design de interiores.
E uma coisa que eu posso afirmar sobre isso é que o que Deus fez ali na Bíblia, quando ele escreve isso, é como se ele estivesse entregando o material descritivo de marcenaria, que é o que a gente costuma fazer de móveis, e enviar para o marceneiro para que ele execute perfeitamente como está escrito ali. Porque se tiver milímetros de diferença, pode não encaixar naquele cantinho que você pediu para o moço fazer seu móvel planejado. Então, era isso que Deus estava fazendo com Moisés, entregando ali um material com tudo que deveria ter. Então, a gente vai vendo esses detalhes de como seria, né? E, por diversas vezes, até a Dev fala isso ali durante o livro, a gente pode passar por essa leitura e achar ela um tanto desnecessária. Parecer que não faz muito sentido, igual números e as genealogias e algumas coisas assim, que a gente começa a ler e fala assim, muito legal, Deus, mas por que eu tenho que saber o nome da família de todo mundo? Por que eu tenho que saber quantos centímetros tinha que ter a mesa que tinha que ficar o pão da presença? Mas, veja bem, naquela época, não tinha mesa. Ninguém sabia o que era uma mesa. Fazendo algumas pesquisas, os relatos que eu vi é que as primeiras mesas surgiram no Egito, 2.500 anos mais ou menos antes de Cristo, e elas eram usadas só para levantar objetos do chão. Então, elas eram só um móvelzinho ali, que você colocava uma coisa para ela não ficar encostada no chão. Não existia nenhuma mesa para colocar cadeiras, igual vocês estão sentadas bonitas aí. E essa do pão da presença também não era para colocar uma cadeira, mas se precisasse, caberia. Porque ela é muito similar à mesa que nós usamos hoje em dia. Então, Deus descreve isso. Outra coisa que é curiosa sobre isso é que nós podemos notar também que essa mesa tinha objetos similares ao que nós usamos, que são jarros, tigelas. E esses eram os objetos para derramar as ofertas. Então, sobre essa mesa, estavam também os pães da presença. Igual essa última ministração que a gente ganhou um pãozinho, muito legal, da dança. E ali em cima dessa mesinha que ficava à entrada do tabernáculo, ficavam os pães da presença e eles eram um símbolo da presença de Deus. Era aquela coisa para você chegar e olhar e falar, olha, a presença de Deus está aqui. Então, ela representava que Deus estava sempre no meio do seu povo. Então, hoje, quando nós nos disponibilizamos a sentar à mesa, nós podemos desfrutar da companhia do pão da presença, que é Jesus. E nós vamos vendo isso ao redor ao longo, né, desse capítulo, que é o que eu vou falando. Então, ela é um princípio, a mesa ela é um princípio, ela sempre teve na palavra de Deus. E, antigamente, ela era uma necessidade de ser dita um pouco menor do que é hoje. Por quê? Era mais natural, pensa aí na casa da sua avó, da sua bisavó, possivelmente. Era mais natural que na hora do almoço, o jantar, o lanche, o café da tarde, ou qualquer uma das 16 refeições que sua avó costumava servir quando você ia na casa dela, todo mundo sentava na mesa para comer, não é mesmo? Hoje em dia, quantas refeições, pensa aí, quantas refeições por dia você faz com a sua família toda sentada à mesa? E por que isso acontece? Algumas vezes porque a gente não prioriza, isso é um fato. Outras vezes é porque você sai às 7, seu marido sai às 6, seu filho sai às 8, e vocês se veem 10 horas da noite. E aí você fala, como é que eu vou fazer isso? Vamos ver isso mais à frente. Mas a vida foi ficando mais corrida. E conforme a vida vai ficando corrida, ela vai se adaptando, as coisas vão se adaptando. Então, as mesas grandes foram sendo substituídas por bancadas de refeição rápida. Nós paramos de olhar uns nos olhos dos outros, que essa é a maior vantagem de estar sentado numa mesa, para olhar para as paredes, para os móveis, para coisas bonitas várias vezes. Mas também nós paramos muitas vezes para olhar para os nossos celulares, para ler um livro, ou para prestar atenção em qualquer outra coisa que não seja no outro que está sentado junto com a gente. Então, nós vamos cada vez ficando mais desconectados uns dos outros. E isso é a parte ruim da vida moderna. Mas tem como se adaptar, fique com esperança, em nome de Jesus. Então, falando em Jesus, Jesus é, de forma notável, a pessoa que mais
executou o princípio da mesa. Você pode puxar aí na sua memória. Quantas vezes Jesus se assentou na mesa de alguém? Jesus amava se sentar com seus amigos, com seus discípulos, com as suas pessoas queridas e sentou até com os traidores. Jesus se assentava com todos. Ele foi julgado por isso, pelos mestres da lei. Por que o Senhor está fazendo, sentando com esse tipo de gente? É isso que falavam para Jesus. E Jesus via ali a clareza, uma oportunidade de gerar relacionamentos profundos. Jesus entendia isso claramente. Afinal, esse propósito surgiu no coração dele e de Deus. Então, ali a palavra de Deus é repleta desses exemplos. Desde o tabernáculo, que nós lemos, em Êxodo 25, até o banquete de casamento das bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19. Cada um desses trechos bíblicos vai nos mostrando o quão transformadora é a presença de Deus à mesa. E dentro disso, tem outra coisa para nós pensarmos. E sairmos daqui praticando hoje. Amém? Que é, arrume a sua mesa. E com isso eu quero passar para o próximo slide. Que tem mais um textinho aqui também, que está ali em Provérbios, que diz assim: preparou a sua carne para a sua refeição, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Parece uma coisa tão simples, né? Então, veja bem, hoje em dia, o inimigo ele não tem tentado nos roubar, muitas vezes, com coisas óbvias. E eu até achei engraçado quando eu li isso. Mas a maioria de nós aqui não costuma roubar. A maioria de nós não faz traições de caso pensado ou, sei lá, compra uma arma porque quer matar alguém. Amém, glória a Deus. Mesmo que as mulheres sejam meio esquentadinhas de vez em quando, a gente não está planejando matar ninguém. Aleluia. Então, o que ele tem feito para tentar nos deixar, nos prejudicar, nos distrair? Nos distrair. Então, é nos roubar, nos distraindo. E isso é muito sério, nos fazendo acreditar que nós estamos ocupadas demais, fazendo coisas boas, e que, assim, nós não temos tempo para chegar nas nossas casas e servir as nossas mesas para as nossas famílias. Que nós não temos tempo de preparar uma comida gostosa, ou talvez você realmente não tenha tempo de preparar, mas, gente, tem uma seção de congelados no mercado que você vai, que dá para comprar tanta coisa pronta, e se você servir com intenção, aquilo tem o mesmo efeito da comida da sua avózinha que levava 5 dias para ficar pronta, que nem o bolo da minha bisavó de arroz. Então, veja bem, não é uma questão só de eu sei cozinhar, eu não sei cozinhar, eu sei fazer bonito, eu não sei fazer bonito. É uma questão de intenção. É uma questão de intenção do seu coração e do meu também. E com isso eu quero compartilhar um testemunho com você, muito legal da minha vida, de quando eu era criança. Que é assim, eu me lembro que na minha casa, quando eu era criança, minha família nunca teve o hábito de sentar à mesa. Nunca, nunca. Até que um dia isso mudou e você saberá em breve. Então, meu pai quase sempre comia no quarto. Eu e minha irmã comia na sala, assistindo TV, minha mãe também. Uma hora um comia na varanda, outra hora assim. Talvez a sua casa também seja assim. Então, se for, prazer, a minha também já foi. Então, a gente não tinha esse hábito. E, por algum motivo, eu sempre me interessei assim por sentar na mesa. Eu não sei exatamente de onde. Mas eu fiquei lembrando, fiquei orando e pensando na onde foi que eu tive esse primeiro contato com uma mesa minimamente bonita e arrumada. E eu lembrei de 2 pessoas. São 2 tias. Minha tia Vanilde, que é a irmã da minha mãe, e a minha tia Sueli, que é a cunhada do meu pai. E quando eu era criança, elas tinham uma vida, um padrão de vida um pouquinho diferente do nosso. Então, muita coisa lá na casa delas era bonita, não só a mesa. Várias coisas, assim, daquele tipo de casa que você, quando você é criança, você olha assim e fala, nossa, diferente, legal. Então, a casa das minhas tias era assim. Mas eu lembro muito das mesas. Na casa delas foi a primeira vez que eu vi pratos, talheres e jogos americanos de PVC, daquele quadradinho, bem antigo, sabe? Debaixo do prato, na frente da cadeira, para quem ia se servir.
E eu achava bonito aquele negócio, elas tinham umas mesonas grandes assim também, que também era bonita. E aquilo me marcou. E a minha tia Vanilde, desde que eu era criança até hoje, sempre que alguma coisa não serve para eles, que eles trocam e tudo, eles mandam para nós ou para outras pessoas, para poder doar e tal. E lá na minha casa a gente tinha um kit de jogos americanos desse de PVC, que eu lembro claramente que foi a minha tia que me deu. E aí eu vou contar para vocês como que eles eram. Eu achava lindo. Eram bichinhos de fazenda, sabe? Uma vaquinha, um patinho, um cavalinho. Sabe quando você dá um zoom assim numa foto? É um círculo e a cabecinha dele estava fora. Eu achava lindo aquele negócio. Aí a gente tinha um jogo americano desse. E algumas vezes, por volta dos meus 7 até os meus 9 anos ali, eu arrumei a mesa para nós 4, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, do jeito que eu via na casa das minhas tias. E várias vezes eu fiquei ali, arrumei e tal, fiquei sentada, animada, esperando todo mundo, tipo, gente, vamos comer e tal. Minha mãe já sabe disso, eu já contei isso para ela outras vezes, né? E várias dessas vezes, gente, eu comi lá sozinha. Por que ninguém foi? Porque aquilo não era um hábito na minha casa. Então ficava eu e o jogo americano de bichinho. E é isso. E eu contando isso, parece ser uma memória triste. E talvez ela seja mesmo. Mas eu queria contar para você do dia que isso mudou. Que é uma parte que foi muito legal. E isso mudou quando esse estudo aqui chegou na minha casa. Quando eu vim para essa igreja. E eu tinha 17 anos. Tinha mais ou menos 10 anos que isso tinha se passado. 10 anos que eu esperava que a minha família sentasse à mesa. E agora a gente tinha um contexto de vida completamente diferente. Os meus pais eram divorciados, lá naquele momento. Então não tinha mais meu pai, era eu, minha mãe e minha irmã. Nós moramos na minha avó, depois moramos na minha tia, e depois a gente foi para uma casa que era nossa, uma kitnet desse tamanhozinho, perto da irmã Eliane, não sei se ela está aqui, está aqui, né? Ali perto da irmã Eliane, que a gente morava, na casa antiga dela. E a gente foi ali para essa casa, e mais de metade do que tinha ali era emprestado ou doado por alguém, para que as pessoas da igreja. Graças a Deus. Muito obrigada, inclusive. Porque a gente chegou aqui, a gente só tinha mala e roupa. Não tinha mais nada. Todos os nossos móveis, coisas, tudo ficou em São Paulo, que é onde a gente morava. Eu cresci no interior de São Paulo, em Campinas. E naquela época a gente recebeu esse ensino, e eu me lembro da alegria da minha mãe, depois da minha mãe ter passado por um processo terrível, estar vencendo uma depressão. Esse ensino chegou, e eu lembro que quando a gente chegou naquela casa, um dia minha mãe pegou uma cortina lilás que a gente tinha, colocou no chão. E ela pegou os únicos 3 pratos que a gente tinha naquela casa. Nossos 3 copos, nossos 3 talheres. Ela fez um arroz com linguiça numa panela elétrica, porque a gente não tinha fogão. E ela pôs aquela toalha no chão e ela falou assim, essa é a nossa mesa. E ela orou agradecendo a Deus. E essa é uma memória que eu nunca vou esquecer. Aquilo curou meu coração de criança que queria sentar na mesa. E o que eu queria de verdade era ter relacionamento. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A estrutura da sua mesa pode ser a menor possível. Graças a Deus, hoje eu tenho 2 mesas na minha casa. A minha mãe tem uma, a minha irmã daqui a pouco vai ter outra. E há dias atrás eu lembrei disso, que a minha irmã acabou de mudar de casa também, na mesma situação dessa história aqui. E a gente forrou uma toalha no chão e o meu sobrinho disse assim, piquenique! E ele achou o máximo, agora ele quer fazer piquenique toda hora. E a minha irmã lá chateada porque não tinha mesa.
Então, eu quero que você entenda o quanto isso pode impactar a vida de um filho seu, se você disponibilizar o seu coração a servir a sua família com amor e ser grato com aquilo que você tem. Foi isso que aconteceu. E lá no livro, na página 59, a Dev fala que o lar é onde o coração se forma. E que se é no lar que o coração se forma, é a mesa que ele se conecta. É na mesa que a gente tem relacionamento profundo uns com os outros. É só ali que a gente tem isso. E a mesa se tornou na minha casa um lugar de muita alegria, de muita briga, de muita conversa, de muita treta. Mas veja, a mesa se tornou na nossa casa, graças a Deus, um lugar de relacionamento. Porque não importa se você está sorrindo ou dando uma bronca no seu filho porque ele tirou uma nota ruim. O importante ali é você se relacionar, você ser intencional em ouvir um coração e chorar, em contar uma alegria, uma conquista da sua família, mas também dizer um momento triste. Talvez se reunir comendo só, um dia você está comendo picanha na sua mesa, mas no outro dia tu está comendo farofa de ovo e está tudo certo. Porque a nossa vida é assim. Então, o que Satanás tem tentado fazer conosco é nos manter ocupadas demais. E o objetivo dele não é só que nós deixemos de desfrutar da presença da nossa família, mas é que nós deixemos de desfrutar da presença de Deus à mesa. E lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz que: eis estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E é isso que ele quer e deseja para cada uma de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar prontas com aquilo que você tiver. Igual um dia minha mãe se disponibilizou, graças a Deus, com a cortina lilás. Não tinha nenhum forro de mesa, gente, para colocar no chão. Mas ela se disponibilizou para colocar um ensino em prática. E a partir daquilo ali, a nossa vida mudou completamente. Então, lá em Tito 2, diz que as mulheres devem estar ocupadas em casa. E isso não significa que nós não podemos trabalhar fora, que nós temos que ter escravas. Não significa que você tem que lavar sua roupa na mão e coar ela no sol, ou nada do tipo. Mas significa que você deve ser intencional. Normalmente, a mulher é responsável por cuidar da agenda da família, por organizar que dia que cada um faz cada coisa. E se esse é o nosso lugar, nós temos que decidir. E eu até grifei essa parte. Decidir. Isso é muito importante. Precisa de uma atitude nossa. Se eu não decidir governar o meu lar, não tem quem faça isso por mim. Se você não decidir governar o seu lar, não tem quem faça isso por você. E talvez você pense, eu sou uma filha, quem governa o meu lar é a minha mãe. Verdade, mas um dia você vai governar o seu. Então é bom que você aprenda hoje, amém? Que eu queria ter aprendido isso com 15 anos de idade, que nem tem algumas sentadas aqui. Olha, te poupa uns trabalhos, dá uma facilidade. Então, quanto mais cedo você puder pegar um negócio, você pega. Vai facilitar a sua vida. Então, você pode planejar, incluir os seus filhos, o seu esposo na organização das coisas, incluir os seus filhos com calma, disponibilidade de coração, gente. Criança adora participar dessa organização da mesa. E eles são excelentes ajudantes e desajudantes. Mas deixe ele, insira ele nas coisas. Compra prato de plástico, se for muito difícil, o seu apego com os pratos de porcelana, de vidro, e ele vai quebrar. Compra um de plástico, mas tente adaptar isso para que todos estejam inseridos nesse momento. É para ser uma coisa leve. Você não precisa se sentir obrigada a fazer isso. É para ser parte da sua vida. Que nem acordar, escovar os dentes, você acorda e coloca uma mesa e todo mundo ali desfruta de um momento juntos. Então, quando nós pensamos isso, às vezes nós pensamos em coisas caras, né? Em coisas chiques. Você está aí sentada numa mesa lindíssima. E normalmente a gente não faz uma mesa lindíssima assim todo dia na sua casa, né? Talvez tenha 30 minutos de almoço, como é que faz um negócio desse? Pois pegue só o seu jogo americano, coloca ali com o seu prato, já está ótimo. Mas é ser intencional, né? Essa que é a parte mais importante. E usar a sua criatividade. Tem como você, se você falar, eu não tenho recurso, eu não tenho
não tenho como fazer isso agora no momento. Pesquisa no Pinterest, pesquisa tutorial no YouTube, compra um pano, pega um lençol e faz um jogo americano, faz uma toalha de mesa nova, pede para alguém te ensinar a fazer crochê e faça seu próprio suplá, mas invista tempo. Tudo aquilo que a gente investe tempo, a gente demonstra amor. Então, nós precisamos ser intencionais com isso. E com isso eu quero partir para o último ponto, que meu tempo está indo com Deus, que chama lugares de honra. E nós vamos ler ali 2 Samuel 9:7, para poder ir ao final. E ali em 2 Samuel diz assim: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Essa é uma promessa de Deus para nós, amém? Nós vamos sempre comer à mesa dele. Então, a mesa gera transformação. E identidade, ela comunica amor. Ela gera cura. E a história de Mefibosete, que é relatada nesse texto, Davi está falando para Mefibosete. Ela demonstra exatamente isso. Mefibosete era deficiente, rejeitado e vivia isolado. Ele não era considerado digno de sentar à mesa, muito menos à mesa de um rei. E quando Davi diz essas palavras, ele resgata aquele homem. Ele cura ele. Então, Mefibosete recebe uma oferta de graça inesperada que mudou a sua vida, que transformou ali a sua história. Ele ganhou não só um lugar à mesa, mas ele recebeu uma honra. E é uma coisa simbólica, né? Você ganhou, para o resto da sua vida, um lugar à minha mesa. E aquilo foi suficiente para resgatar o coração de alguém que se sentia completamente indigno de se sentar à mesa. Indigno de ter relacionamento. Mas aquele ato de amor que transformou a vida dele. Então, você consegue pensar e entender como que isso é uma coisa extraordinária? E tem um relato da Dev lá no livro que ela fala que um dia ela serviu um chá para uma moça que parecia Mefibosete. Não se sentia digna de entrar na casa dela. Ela tinha uma casa bonita, muito bem arrumada. E ela convidou essa senhora e ela disse, não, obrigada, imagina, não, tá tudo tranquilo, não precisa não. E aí ela insistiu e a moça, não, até que ela entendeu que não era porque ela não queria, era porque ela não se sentia digna de se sentar ali. Ela falou, não, mas eu vou fazer, você vai vir sim. E aí ela fez um chá. Ela falou, nesse dia eu só tinha um chá. Servi uma xícara de chá para essa pessoa, com a minha mesa. Ela falou, minha mesa estava feia, coloquei um forrinho por cima, que ela não dava para ficar exposta não, que não estava bonita. E aquele chá fez aquela mulher sair daquele dia e falar, eu vou servir a mesa para os meus filhos igual você fez para mim hoje. Esse simples ato transformou também, marcou a vida daquela pessoa. Isso é uma coisa extraordinária, é uma expressão de amor profunda. E outra coisa que me chama a atenção ao longo do livro, e eu quero motivar você a lê-lo depois, viu? Se você está muito curiosa, é impossível contar todos os detalhes. Essa parte que vocês estão ouvindo tinha 73 páginas, gente. Então é um resumo da síntese para vocês. Mas se você quiser ler, você pode comprar aqui na livraria, que nós adquirimos para abençoar vocês, ou em outro lugar também, baixar no Kindle, no e-book, enfim. Mas entre em contato com esse material, porque ele é transformador. Se você for intencional ao lê-lo, se você abrir o seu coração, sua casa vai ter uma experiência extraordinária, com uma coisa simples. Amém? E uma coisa que me chamou muita atenção é que tem um momento que a Dev relata uma história e eu me identifiquei tanto, com um pouco de tristeza, que teve um momento que ela recebeu um amigo e ele queria ir lá na casa dela e a casa dela estava bagunçada, ela não tinha uma comida própria legal assim para servir, ela falou, não, vamos jantar fora. A próxima vez que você vier aqui, eu vou fazer uma mesa, a gente vai fazer um jantar e vai dar tudo certo. E acontece que aquela próxima vez nunca chegou. Porque algumas semanas depois o amigo dela faleceu.
E eu me vi nessa mesma situação há poucos meses atrás, quando o Vovila adoeceu. O Lucas vai lembrar disso, eu não sei, ele está lá no fundo, né? Que eu estava planejando um presente, eu estava planejando de convidar eles para ir lá em casa e fazer uma mesa arrumada, legal, bonitinha. E depois que ele adoeceu e foi internado, é impossível tirar esse plano do papel, porque agora só vou poder sentar na mesa com ele na eternidade. E eu não sei quando que vai ser, não. Então, o que a Dev aprendeu aquele dia, e que também ministrou meu coração, que está na página 81 do livro, é que não importa se a sua casa é simples ou se ela é sofisticada, se a comida é elaborada ou ela é comum. É hospitalidade que as pessoas apreciam. É a disponibilidade do nosso coração. Não é se a gente tem a mesa maior, mais moderna, mais chique, mais simples. Se a gente fez a comida mais elaborada do mundo, ou se a gente serviu só um chá. O que as pessoas estão esperando da gente é que nós tenhamos disponibilidade de alcançar os corações delas. Então, você pode alcançar uma pessoa que talvez não conhece Jesus através de uma mesa. Você pode dizer para ela o que é sentar na mesa de Deus, porque você hoje experimenta disso. Dessa presença que marca os corações, que marca as nossas vidas, que nos ministra profundamente. Então, conforme nós vamos entendendo que a mesa é um lugar de dignidade, de afirmação, nós vamos sendo capazes de honrar pessoas com esse ato. Sabe, às vezes você foi a pessoa que cresceu num lar que desvalorizava tanto isso, que hoje em dia você fala, para que isso, gente? Para que essa frescura? Eu já ouvi tanta gente falar isso para mim. Para que essa frescura? Se eu servir na mesa sem toalha, só o prato, e se eu servir na mesa com toalha, bonitinha, faz diferença na sua barriga? Não faz. Não faz. Sejamos pragmáticas. Não faz diferença nenhuma, mas no seu coração faz. Então, não é sobre praticidade propriamente dita. Nós estamos entre mulheres que somos delicadas, algumas mais, algumas menos, mas todas nós temos isso. Todas nós temos feminilidade dentro de nós. E Jesus, Deus, vai nos mostrando mulheres ao longo da Bíblia e dizendo, com diversos exemplos, como as mulheres é que dão o tom do lar, como as mulheres geram beleza, como as mulheres adornam, como a noiva é adornada e bela. Se não fosse importante para Jesus nós sermos belas e fazermos coisas belas, ele não diria que nós éramos belas e deveríamos fazer isso. Não ia aparecer na Bíblia em lugar nenhum que a noiva tinha que estar adornada. E adornada não é parecendo um pinheirinho de Natal. É bela, intencionalmente. É ajeitada, ajustada, sei lá que palavra que eu uso para isso. Ataviada, que eu ouvi esses dias, que significa arrumada. Então, nós precisamos entender isso e colocar em prática. E tem uma frase muito clichê, talvez você já tenha ouvido, talvez não, mas que é bem comum em vídeos no Instagram, que fala assim, faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, para que quando você tiver condições melhores, possa fazer melhor ainda. Então, é isso que eu quero deixar para você, e é isso que eu trago no meu coração durante esses anos. Fazer o melhor que eu tenho, na condição que eu tenho. Quando você tiver uma condição melhor, faça melhor ainda. Mas dê o melhor para os seus. Pega aquele seu prato mais bonito que você tiver na sua casa e faz uma mesa posta lá para você. Porque você merece. Porque a sua família merece. Não fica guardando lá as coisas para juntar poeira. Vira e mexe, fala isso para minha mãe. Vai morrer, vai ficar tudo aí se não tirar de dentro da caixa. Então, por que vai tirar dentro da caixa? Ah, mas vai quebrar. Verdade. Mas se você não usar, de que valeu ter um negócio bonito só de enfeite lá o resto da sua vida? Não vale a pena não, gente. A traça vai comer tudo esse trem um dia. A porcelana pode até não acabar, que ela não acaba. Mas mesmo assim, de que valeu comprar uma coisa, investir, ou até ganhar uma coisa de casamento lindíssima, e aí não usar porque a gente ficou com dó dela quebrar. Quebrar, você vai lá e compra outra. Deus vai te dar condição. Amém? Então, eu quero encerrar dizendo para você, crie tradições com a sua família.
Inventa um trem lá na sua casa, que é só da sua casa. Faz a segunda-feira do petisco, faz a sexta-feira do hambúrguer, faz um dia de filme, mas sentem-se à mesa. Faz um cinema com a pipoca com seus filhos em torno da mesa. Façam coisas assim, mas sejam intencionais em criar memórias, porque essas coisas criam memórias. Eu vou ter que ligar para minhas tias e dizer para elas que elas geraram isso em mim, porque elas nem sabem. Mas eu lembro, eu tinha 5, 6 anos quando eu frequentava a casa delas. Eu ainda falei para minha mãe, eu achava o máximo que eu ia na casa da tia Nilde e a gente comia de garfo e faca. Talvez você pode achar isso uma coisa simples, mas na minha casa a gente não comia de garfo e faca. Para mim, comer de garfo e faca era uma coisa que nós fazíamos quando ia no restaurante, alguma coisa assim, em casa não precisava. E não precisa. Mas é legal. Faz parte da etiqueta que a gente vai aprender com a pastora Dalva daqui a pouquinho. Cheio de coisas, até mais chiques do que eu estou dizendo, coisas que eu nem sei. Mas então, a parte importante de você criar memórias é que você vai gerar nos seus, na sua geração, na sua família, memórias afetivas que são ligadas à visão, ao olfato e à audição. Vou usar os 5 sentidos de todo mundo. E aí eu quero que você pense bem rapidinho, eu já estou encerrando. Se você não ia, vou falar bastante das avós hoje. Se você não ia na casa de uma avó sua e tinha um cheiro específico, que você falava, essa é a casa da minha avó. Tem uma comida, aquele, sei lá, bolo de fubá, bolo de 3. Clássico da minha avó é bolo de 3. Que é um bolo com 3 ingredientes cada um, que tem gosto de bolo, não tem nada de diferente nele. Mas aquilo ali é a cara da minha avó. Eu sinto o cheiro daquele bolo, eu falo, isso aqui é a minha avó. A avó Neia é fatias húngaras. Qualquer canto que eu vou e vejo uma fatia húngara, eu lembro da avó Neia. Então, a casa da avó tem um cheiro, mas você que é mais jovem, você que já é vó, sua casa está criando um cheiro para os seus netos. E você que é jovem, assim que nem eu, que não tem nem filho, um dia você vai ser mãe, seus filhos vão lembrar disso. Um dia você vai ser vó e talvez você seja igual eu, a tia, que faz bolos agora, junto com o meu sobrinho. Então, nós sempre temos a oportunidade de alcançar os nossos através de atos de amor pela mesa. E hoje, então, eu quero que a sua casa seja esse lugar de carinho, esse lugar de acolhimento, esse lugar que gera cura através dos seus atos de amor. Que servir ou se assentar à mesa seja uma coisa rotineira, seja uma coisa normal, sem peso, tranquila. Que se importar com o coração dos outros e olhar nos olhos seja uma coisa natural para a gente, como foi as gerações passadas. E que nós possamos desfrutar de mesas bonitas, arrumadas, de uma comida gostosa, mesmo que sozinha, se esse for o seu caso. Talvez você não tenha marido, mãe, avô, ninguém. Talvez você seja mãe solteira e more só com o seu filho. Aí você vai falar, eu vou montar uma mesa posta só para mim e para o meu filho? Vai. Você vai montar uma mesa posta só para você mesma? Vai. Eu almoço 5 dias na semana sozinha. Eu sou tentada todos os dias a sentar de frente para a TV e assistir Netflix enquanto eu almoço, porque tem muito mais companhia do que ficar sozinha lá, ouvindo os grilos cantando ou o gato da minha vizinha miando. Mas, várias vezes, eu preciso revisitar esse material dentro da minha alma e falar assim, senta aqui comigo, Jesus. E desfrutar da presença de Deus. Então, é isso que eu quero que você saia deste lugar hoje, entendendo que a mesa é um lugar de intimidade com Deus, que ela é um lugar de intimidade com os seus e um lugar de honra. Que nós somos filhas amadas de um Pai que se importa e que Ele quer que nós nos importemos uns com os outros também. Amém? Era isso. Espero que isso tenha ministrado seu coração. Espero que isso transforme a sua casa até o final desse dia, que ainda tem muita coisa para você receber. Amém?